Ni hao. Ni hao, ni hao, ni hao. Ni hao. Então, falando um pouquinho do Tai Chi Chuan, eu vou falar alguns conceitos básicos, né? Porque se tivermos que nos estender mais a respeito da arte, né, do Tai Chi Chuan, a gente vai ficar aí um tempão. Dá para nós fazermos outras lives a respeito desse assunto tranquilamente, tá? Bem, então, o Tai Chi Chuan, para começo, como alguns ainda talvez não saibam, né, o Tai Chi Chuan, ele é uma arte marcial, tá? E quando eu apresento esse fato, às vezes algumas pessoas perguntam assim para mim, ué, mas se é uma arte marcial, por que os movimentos são tão vagarosos, né? Uhum. Então, os movimentos eles são praticados de forma lenta para desenvolver mais a questão da energia Yang, energia Yin, né? Que é a energia tranquilizadora, para acalmar a mente, né? Para movimentar o sangue, o Shui, para que o seu sistema respiratório se torne mais eficiente, mais forte, para que os órgãos sejam mais oxigenados, porque a gente trabalha muito a questão da respiração, né? Então ela é uma arte marcial, mas ela é trabalhada lentamente por essas razões, basicamente, tá? Da onde surgiu o Tai Chi Chuan? Muito tempo atrás, um mestre chamado Zhang Sanfeng, ele pegou o Kung Fu tradicional do Templo Shaolin, lá na China, e o Templo Shaolin, ele é um templo de budistas, tá? São monges, né? Que acabaram tendo contato com técnicas da arte marcial e acabaram, por questão de preservação da cultura, eles acabaram criando o hábito de preservar essa cultura da arte marcial. Tá? Ok. Como que a arte marcial chegou aos templos? Peregrinos, naquela época, na China, né? Então eles viajavam um dia e aí eles paravam nesses mosteiros, né, nesses templos, para pedir pouso. Então eles dormiam lá, eram alimentados, recebiam água, tudo, e para poder seguir viagem no outro dia. E muitos eram guerreiros. Tá? E uma dessas peregrinações, um monge chamado Ta Mo, ele era um monge tibetano, quando ele ficou lá no templo, ele percebeu que a saúde dos monges era debilitada, porque a vida deles era apenas oração, meditação. Então, esse monge tibetano, ele desenvolveu ele trouxe para, não desenvolveu, mas ele trouxe para o mosteiro, ele ensinou para os monges os 8 exercícios de ouro de Tamon. Então, são 8 exercícios baseados em movimentos lentos, mais vigorosos, trabalhando todas as partes do corpo para fortalecer o sistema imunológico dos monges. Tá? E assim foi indo. Cada um que passava ali deixava uma herança. E os monges foram catalogando isso. E um dos monges, chamado, então, Zhang Sanfeng, ele pegou um grupo de técnicas do Kung Fu, que era uma arte marcial mesmo violenta, rápida, inclusive eles usavam isso para se defender de invasores. Tá? Ele transformou na arte do Wudong, de punhos longos, que eu vou explicar a diferença do punho longo e punho curto. Tá? E a partir do Wudong, foi feita uma transformação para o Tai Chi Chuan. Tá? Vamos ver essa progressão. Então, ele adaptou de uma arte rápida para uma arte lenta. Tá? Então, foi o surgimento do Tai Chi Chuan. Então, a diferença do Tai Chi para o Kung Fu, tá? Seria o quê? Que o Kung Fu, ele tem movimentos rápidos.
fortes, vigorosos, tá? Então, enquanto no Kung Fu você faz, por exemplo, um movimento de defesa, né? Deixa eu tirar daqui para dar mais espaço. Enquanto no Kung Fu nós fazemos um movimento rápido de defesa, energia Yang, que é energia forte, expansiva, vigorosa, né? Explosiva. No Tai Chi, adaptou-se a fazer um movimento lento. Basicamente é o mesmo movimento. É o mesmo. É o mesmo. Tá? É o mesmo. Então, enquanto no Kung Fu faz-se isso, no Tai Chi faz-se isso. Tá? É bem diferente a dinâmica. Ok. Tá? Por quê? Justamente para equilibrar a energia Yang, que é explosiva, com a energia Yin, que é pacífica, tranquilizante. Tá? O que isso repercute no corpo? Tá? Em que isso repercute no corpo? Quando você faz um movimento explosivo, toda a tua estrutura muscular, ela tensiona. O teu estado mental é de estresse. A tua intenção é de movimentos grosseiros. Porque quando você faz uma defesa, ou quando você faz um ataque, são movimentos justamente para gerar lesão no oponente. Então, o estado de espírito do artista marcial está sempre naquele vucu-vucu de derrubar, de tirar de combate, de bater, de gerar lesão. Então, ele está sempre naquela dinâmica com a energia Yang sempre em movimento. E isso gera problemas físicos. Porque você está sempre no momento tenso do teu emocional. Tá? Mesmo quando você não está praticando, se você está na rua e você se depara com uma situação estressante, a primeira coisa que vem na tua mente é o estado de alerta tenso da arte marcial. Tá? E isso gera um impacto emocional no corpo muito, muito assim, entre aspas, destruidor. Tá? Então, o que o Tai Chi faz? Ele faz esse contrapeso. Tá? Então, quando a pessoa treina o Tai Chi, ela vai ter, primeiro, a mesma eficiência do Kung Fu. Tá? Mesma eficiência. Segundo, vai desenvolver as mesmas condições de saúde do que o Kung Fu. Essa é a segunda coisa. E terceiro, e diferente, ela vai pôr o praticante num estado de tranquilidade. Tá? Então, ela vai trazer o praticante num estado de tranquilidade. Então, a mente do praticante de Tai Chi, ela está sempre atenta, mas está tranquila. A mente do praticante de uma arte marcial, ela está sempre atenta, mas ela está tensa. Porque a partir do momento que for a oportunidade, o artista marcial ele vai ter que descarregar energia Yang. Tá? Então ele fica num estado de tensão constante. E isso gera, psicologicamente falando, a pessoa se torna agressiva, se torna uma pessoa que se irrita facilmente, tá? Se torna uma pessoa, de repente, até arrogante, porque ela tem técnicas de combate. Então, o que ocorre? O Tai Chi, ele também vai desenvolver esse espírito marcial em você, mas, ao contrário, ele vai te trazer um equilíbrio. Ele vai olhar para dentro de você. O Tai Chi Chuan, ele vai fazer com que você enxergue o teu interior. Então, se você está agitado, os exercícios do Tai Chi, eles vão te colocar num estado de tranquilidade. Um estado de harmonia. Tá? Então, o chinês, como ele trabalha com
filosofia do Yin Yang, que é aquele símbolo redondinho, né? Do masculino e feminino. É. Sim. Que é o símbolo que é preto e branco, né? Uhum. Que tem uma bolinha branca e no branco uma bolinha preta. Perfeito. Eu tenho aqui o... Não tá aqui. Então, o... Ah, até aqui, ó. Tá? Sim. Sim. Tá? Interpretando o símbolo na parte preta, interpreta-se como toda escuridão tem sua luz, que é o ponto branco. E toda luz tem sua obscuridade. Tá? Ok. Beleza. Então, como a gente trabalha com essa filosofia do taoísmo, né, do Yin e Yang, considerando que o taoísmo não é uma religião, tá? É uma filosofia. Todo mundo acha que taoísmo é religião, já associa com o budismo, com os hindus, né? Mas não tem nada a ver. Então, é a filosofia do quê? Tao significa meio, tá? Então, é buscar o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio. Então, o Tai Chi, ele entra na vida do artista marcial justamente para trazer o artista marcial para esse equilíbrio. Para dar condições do artista marcial chegar a esse equilíbrio. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, existem outras artes marciais que não são chinesas, que o atleta está sempre no estado yang, ele está sempre no estado de tensão. Sim. Né? Cada arte marcial chinesa você já tem esses dois aspectos. Ok. Tá? Alguns estudos foram feitos e o Tai Chi, ele acaba proporcionando para o praticante algumas melhorias e até cura de algumas questões que a medicina considera como não tem cura. Tá? Como, por exemplo, hipertensão, insônia, gastrite. Então, são algumas coisas que a medicina tradicional ela considera que não tem cura, porque essas doenças, né, já estão se manifestando na parte física do corpo devido à psicossomatia de emoções da pessoa, né? Ok. E somente tratando esse estado emocional da pessoa para que essas doenças da parte física desapareçam. Sim. Tá? Então, o Tai Chi ele traz esse benefício. Então, muitas pessoas que praticaram Tai Chi acabaram se curando de insônia, de gastrite, né? E não se tem ainda assim um resultado científico, né? Que prove o efeito da arte no bem-estar do praticante. Perfeito. Mas os resultados existem. Tá? Perfeito. Então, o Tai Chi ele pode ser desenvolvido, ele pode ser praticado com roupas normais. Uma das vantagens também é essa, você pode, de repente, estar com a tua roupa de trabalho, né? Você, de repente, toma o seu café, já está pronto para ir trabalhar de manhã, e você pode fazer os exercícios do Tai Chi com a tua roupa de trabalho, porque ele não causa assim, uma transpiração, né, muito grande, e você pode depois ir trabalhar sem problema nenhum. Você pode fazer no escritório do Tai Chi para poder se harmonizar, né, em relação a alguns problemas que acontecem no trabalho. Não depende de um espaço tão amplo, né, para fazer o exercício, para fazer a prática. E a gente acaba pondo roupas mais esportivas por questão de conforto. Os chineses, o que eles têm o hábito de fazer? Eles levantam tipo 5 e pouco da manhã, né? Porque eles não têm o hábito de ficar assistindo série de TV de madrugada dentro, né? Até tarde. Exatamente. E o sol foi embora, você tem que dormir, né? Não tem o que fazer. Então, no outro dia, quando o sol aparece, eles vão acordar, né? Então, 5 horas da manhã eles estão de pé. E aí, antes de fazerem o de jejum, eles fazem os 8 exercícios de Tamó.
Antes, inclusive, de comer, então. Antes Sim, do jejum. sim. Por quê? Porque você coloca o corpo em atividade. Então, a absorção dos nutrientes que você vai consumir no café da manhã se torna mais eficiente. Entendi. O corpo já vai estar em atividade. É que nem quando você vai fazer um alongamento, você tem que fazer um aquecimento primeiro. Sim. Geralmente nas academias isso aí acontece, né? Você vai fazer lá um alongamento, você faz um aquecimento. Então, é a mesma coisa, como se você fizesse um aquecimento para o corpo poder desempenhar as atividades, cada órgão desempenhar as suas atividades de forma mais eficiente, tá? Então, o fígado, o estômago, intestino, o sangue já está movimentando, já está oxigenando melhor, porque a gente sabe que quando a gente dorme, nossos batimentos eles caem, né? Então a oxigenação fica um tanto quanto debilitada. Então quando você põe o corpo em atividade, você respira, né? Então o coração começa a bombear, oxigena os órgãos, o sangue circula melhor, né? Perfeito. Então a gente tem uma eficiência melhor da absorção dos nutrientes, tá? E depois que eles fazem o Tai Chi, aí eles vão tomar café e depois eles vão trabalhar. Entendi. Então é um hábito que os orientais têm, principalmente os chineses, né? Que a gente vê que eles são assim um povo um pouco mais fortes, mas eles são mais dispostos. Eles não têm preguiça de fazer as coisas, né? Você pode reparar, você pegar uns chineses, você vai lá na 25 de março, você vê, né? A chinesada tá sempre. O hábito. Param né? lá. O hábito. Eles param para almoçar rapidinho, comem lá, dão uma descansadinha e já voltam para o trabalho. Porque eles já têm essa predisposição. Eles consomem muito chá, que também é importante. Né? Beleza? Eu vou fazer alguns movimentos aqui do Tai Chi, só para vocês verem. Tá? Deixa eu virar a câmera outra vez. Aí. Os movimentos básicos que você mencionou. Eu vou fazer o início, tá? É uma sequência de 24 movimentos, que é da família Yang, tá? E lá na China existem vários estilos. Existe o estilo de Tai Chi Wu, que é da família Wu, da família Shen, tá? Da família Yang e outros. Eu não me recordo agora. Então, o da família Yang é esse que eu aprendi. Então, se você for apresentar esse início de forma que eu vou fazer agora, em qualquer lugar da China, eles sabem que é da família Yang. É como se fosse uma assinatura. Ok. Tá? Então, primeiramente, dá para pegar bem o corpo inteiro? Então, primeiramente, fica assim numa posição de sentido, né? Relaxado. Então, no Tai Chi, nunca há tensão, tá? A tensão dos membros impede o movimento do Qi, tá? Que é a energia vital do corpo, ok? Então, sempre relaxado. E, baseado na filosofia do taoísmo, né, que é o Yin e Yang, então eu sempre tenho uma parte do corpo que está tensionada e uma parte do corpo que está relaxada, para ter o equilíbrio. Tá? Então, eu vou tensionar a minha perna direita, porque eu vou jogar o peso do corpo nela. Tá. A minha perna esquerda estando relaxada, eu consigo afastá-la sem desequilibrar. Pronto, distribuir nos dois lados outra vez. Tá? As pernas estendidas estão relaxadas. Os meus braços vão ser tensionados. Eu vou relaxar os braços e tensionar as pernas. Tá? Como se estivesse sentado numa cadeira. Aí eu jogo o peso para cá, para a esquerda, minha direita está relaxada. Então, energia Yang, energia Yin, tá? Volto o peso para a direita. Esse movimento seria eu captar a esfera de energia, tá? Como se eu estivesse captando a energia universal do ar. Aquele dos games, né? Que eles fazem a bolinha, né? É o Hadouken.
Mais ou menos isso. Então, aí como a minha perna esquerda, ela está agora relaxada, a energia Yang está aqui, Yin aqui. Eu consigo trazê-la sem perder o equilíbrio. Tá? Continuo com a direita tensionada. Só toco o chão e agora eu vou transferir o peso. Ao transferir o peso, eu estou trazendo energia daqui, ela passa pela minha cintura e eu descarrego aqui. Perfeito. Estou puxando energia da terra. Tá? Nessa transição, os meus braços, o que estava embaixo, tensionado, porque eu estou segurando aqui, fingindo que eu estou segurando a esfera. Perfeito. E o que está em cima está relaxado, energia Yin em cima, Yang embaixo. Eu vou fazer o contrário. Agora, esse aqui está relaxado e esse aqui está tensionado. Perfeito. E observa que é o oposto. A minha perna esquerda está tensa, energia Yang. O meu braço direito está tenso, energia Yang. Em contraposição da minha mão esquerda, que é Yin, que ela está relaxada, e a minha perna direita, que é Yin, que ela está relaxada. Porque eu estou segurando essa perna. Tá? Equilíbrio. Tá? Aqui. Então, esse é um princípio básico, né? Deixa eu repetir o movimento. Então, tá aqui. Peso na direita. Consigo transitar à esquerda. Descarreguei nos dois. Perna leve, braços tensionados. Braços leves, pernas tensionadas. Tá? Capto energia. Trago a perna esquerda leve. Avanço a perna esquerda leve. E vou fazendo a transição. Perfeito. Tá? Então, esse movimento aqui é um movimento lento. Porém, se eu colocar velocidade, ele se torna um golpe. Certo. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou limpando aqui, eu estou golpeando lá na frente. Perfeito. Tá? Então, tudo vai depender do estado de espírito e da necessidade do momento. Tá? O que eu não posso deixar durante a prática é a minha mente ficar tensa. Ela tem que estar sempre relaxada, atenta, o corpo relaxado. Porque se eu precisar de um movimento rápido, o corpo estando relaxado, ele responde mais rápido. Se eu estiver com o corpo tenso, ele demora para responder em fração de segundos. Tá? Entendi. Além de prejudicar o corpo. Né? Porque Claro. tá sempre, né? Ok? Então, depois daqui, qual seria o procedimento? Peso na esquerda, direita leve. Eu transfiro o peso novamente. Tá. Tá? Ó, eu vou fazer o mesmo passo, só que agora a mão direita vai tensionar e a esquerda relaxar. Faço para o outro lado. E faço a transição. Tá? Perfeito. Então, na sequência, ficaria assim. Muito legal. É até Então, bonito de ver, né? Muito legal.
Então, cada parte da sequência, como são 24 movimentos, eu estava terminando o primeiro movimento. Que embora sejam um lado, um outro, um lado e um outro, quando você termina uma sequenciazinha, conta-se um movimento. Perfeito. Tá? Eu estou trabalhando com essa parte aqui, né? Depois volta para cá. Então, quando eu termino aqui, conta um. Tá. Então, aí seria a primeira parte. São 24. E essa compilação que a família Yang fez, ela fez justamente para que as pessoas pudessem participar de eventos olímpicos na China do Tai Chi Chuan. Então, quem sabe essa sequência pode participar de um evento olímpico. Então, os árbitros sabem que essa sequência tem que ser executada dessa forma. Tá? Se fugir do padrão, perde ponto. Entendi. E aí você percebe a cultura da família Yang, né? Espalhada no mundo inteiro. Tá? Dentro da... Alguma pergunta, Edelson? Por enquanto, não. Por enquanto, estou só apreciando aí. Você está indo bem didático, dá para entender direitinho. Então, veja bem, uma ramificação do Tai Chi Chuan é o Tai Chi Qigong. Tá? Qigong. O que é o Tai Chi Qigong? O Tai Chi Qigong, ele é terapêutico. Tá? Então, os movimentos são desenvolvidos extremamente para tratar da saúde. Não é arte marcial. O Tai Chi Chuan é arte marcial. O Tai Chi Qigong não é. Tá? Se alguém de repente escutou ou ouviu falar a respeito, né? Beleza. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais do Tai Chi Qigong, tá? O Tai Chi Chuan, voltando ao Tai Chi Chuan, ele pode ser praticado com mãos livres, né, que eu estava fazendo agora, ou ele pode ser praticado utilizando algumas armas específicas do Tai Chi Chuan, considerando que é uma arte marcial. Uma das armas que é utilizada no Tai Chi Chuan é essa espada reta. Tá? Então você faz os movimentos também lentos, mas que também são movimentos de ataque e defesa. Certo? Com a espada reta. Uma outra arma que também é utilizada no Tai Chi Chuan é o leque. Tá? Por quê? Porque lá na antiguidade, na China, né, imperial, muito tempo atrás, porque ela é imperial ainda. Então, o que acontece? Você tinha uma ordem do imperador que todo e qualquer cidadão não podia portar armas feitas com metal. Tá? Então, o que acontecia? As pessoas pegavam itens de utilização comuns e adaptavam para arma. Tá? E o leque é um deles. De defesa, certo? Então, o que eles faziam? Por exemplo, pegavam o leque e aí eles colocavam aqui na borda da seda, né? Eles colocavam um fio de aço. Então, esse leque ele era segurado e ele era utilizado como instrumento cortante. Ué, eu tinha um leque. Que medo! Então as mulheres, né, estavam lá se abanando e daí elas pegavam esse leque e utilizavam como instrumento de defesa. Então, geralmente era visado aqui, né, que são partes mais moles do corpo. Ou elas fechavam o leque e ele se tornava um bastãozinho. Bem eficiente. Exatamente, tanto para batidas quanto para estocadas, né? Em pontos vulneráveis dos homens, principalmente. Se é que você me entendeu. Aí eu vou passar. Virava tudo eunuco. Mais ou menos. Então,
Então, com o passar dos anos, essa lei das armas de aço, ela foi destituída, né? Então, as pessoas começaram a ter acesso. Mas mesmo os artistas marciais que eram submissos ao imperador da China, eles desenvolviam também essa questão marcial, desenvolviam essa questão do Tai Chi Chuan, e eles podiam usar essas armas de metal. Perfeito. Tá? Instrumentos de defesa feitos de metal. Tá certo? E as pessoas comuns, não, elas adaptavam os instrumentos que elas tinham do dia a dia delas. Tá? E se um camponês fosse pego com um instrumento de metal, ele era preso. Tá? E assim, a linhagem da família Yang, né, que no caso que seria essa sequência que eu pratico, ela veio lá, né, do fundador do estilo, né, que vamos dizer assim, a atual detentora da assinatura da família Yang é uma mulher hoje em dia, né, mas ela herdou isso do pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô, que herdou do tataravô. Tá? Então isso veio vindo. Então a mestra Helen Wu, tá? Ela, hoje em dia, ela difunde o Tai Chi Chuan do leque. Tá? E o irmão dela, que é o mestre Yan Jiu, ele difunde o Tai Chi Chuan da mão livre. Tá? E dos instrumentos de metal. Perfeito. Certo? Muito bem. Certo. E provavelmente quando eles tiverem filhos, eles vão herdar essas técnicas e continuar com a assinatura da família através da arte. Tá? Que é uma questão cultural chinesa. Bom? Muito bem. Então, o Tai Chi Chuan tem essa finalidade. Então, você pratica o Tai Chi Chuan para a questão de saúde, de defesa pessoal, né? E também para trabalhar a questão emocional pura. Tá? Lembrando que a questão emocional e a questão mental repercute na saúde. Se nós somos pessoas muito estressadas mentalmente, ou muito agitadas emocionalmente, o corpo nosso, né, ele vai sentir essa energia, né? E vai acabar desarmonizando certos pontos dos meridianos de energia do corpo, e aí aquele órgão acaba ficando doente, né? Tá certo?